Josué capítulo 2, do verso 1 a 24, é um texto um pouco extenso, mas a gente está aqui para isso mesmo, não é? Para ouvir a palavra do Senhor. Então vamos ler com calma, com paciência. Tivemos uma semana abençoada, levantando às 4 e pouquinho da manhã para estar aqui às 5, em oração. Aos irmãos, boa parte aqui às 18 horas. Foi um tempo de comunhão, um tempo de presença de Deus. E sabe, só por essa oração, o clima hoje está bem mais acessível. A graciosidade está pairando aqui. Não sei se você consegue perceber, mas é possível sim. Se você se deixar, o Senhor se mostra a você. Amém? Vamos lá então. Enviou Josué, filho de Num, dois homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta. Havendo, pois, saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz benevolência ou beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela disse, volta lá, irmão.
E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois a todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Como eu disse antes, uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena, porque é um texto bastante interessante. E neste texto, a gente encontra Raabe, uma mulher que, nos dias atuais, diríamos uma mulher de péssima reputação. Ela estava perdida em uma cidade prestes a ficar em ruína. Era uma situação bastante complicada, uma jericoense, ou uma jericoense porque nasceu ali, porque estava em domicílio. Ela, Raabe, era irmã, era filha, tinha uma família, e a despeito de suas atividades, ela amava os seus e os queria salvar de alguma maneira. E sabe, irmãos, a prostituição é um nível de vida bastante degradante. Ainda que nos nossos dias, e talvez em algumas épocas, ainda que prostitutas cultuais, e em várias ocasiões, ocorreu a glamourização dessa função, dessa atividade. E nós vemos nesses dias que existem muitas mulheres, talvez milhares de mulheres, talvez num mundo com cerca de 7 bilhões de pessoas, talvez tenha até milhões de prostitutas neste mundo que vivemos. Evidentemente que existem aquelas prostitutas que foram jogadas nessa vida por circunstâncias adversas, porque foram violadas, molestadas pelo pai, pelo tio, por alguém próximo, ou foram violentadas por estranhos e malignamente foram instruídas que não tinham valor algum e se prestaram a esse tipo de serviço. Outras, declarando uma circunstância de escassez, de necessidades financeiras, optaram por essa vida de prostituição. Mas não importa qual foi o caminho que as
conduziu a esse tipo de atividade. Seja qual for o caminho, todas elas se encontraram no mesmo ambiente de degradação, de violência física, de violência psicológica, de violência sexual. Todas as classes, ainda que sejam, como hoje são chamadas, prostitutas de luxo. Fizeram até filmes recentemente sobre uma prostituta que escreveu livro e se posicionou diante da sociedade, e foi assim aquele glamour. Milhares de jovens entram por esse caminho todos os dias, inclusive nas universidades, inclusive particulares. Existem muitas moças que se prostituem para levar uma vida luxuosa, ou porque gosta da gandaia. O motivo a gente não sabe explicar, a não ser que converse com cada uma delas. A verdade é que quando olho para o texto de Josué capítulo 2, eu vejo uma mulher, por nome Raabe, que se encontrava, ainda que Jericó fosse uma cidade libertina, promíscua, devassa, que o seu pecado, a sua transgressão tenha chegado às narinas de Deus, a ponto de Deus entender que a medida de sua transgressão tinha chegado no limite, pondo o seu exército contra a cidade de Jericó. Aquela mulher estava ali, levando aquela vida, e certamente não era uma vida muito boa. Por mais plumas e paetês, por mais adereços que joguem a essa atividade, é uma atividade que destrói a autoestima, que varre da mente dessa pessoa qualquer resquício de autoestima. Inconscientemente há uma desvalorização por conta dos princípios, dos valores morais, por conta da família tradicional, além do que, tanto naquela época como na de hoje, as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, inclusive a AIDS, são vidas perdidas dentro de si mesmas. Elas não se encontram, muitas poderiam estar fazendo tantas atividades promissoras, mas se entregam a este caminho se machucando, se prejudicando. Evidentemente, muitas não foram levadas para este caminho por escolhas próprias, mas circunstâncias, como eu já falei. E um bom grupo na atual geração, principalmente, por escolhas, porque acha que é glamuroso, porque acha que é algo, a pessoa diz, eu posso fazer o que quero, e entra por este caminho pernicioso, colocando as suas vidas em perigo constante. Eu não quero que vocês imaginem, mas só raciocinem assim muito rapidamente, porque é terrível imaginar isso. Quantas mulheres vivem essa vida e têm intimidade com homens nojentos, violentos, grosseiros, imundos, aporcalhados, doentes? Imagine isso, irmãos. Que coisa horrível, degradante, por uns trocados. Então, quando eu olho para esta mulher em Jericó, eu vejo uma mulher que tinha uma família, porque tinha pai, mãe, irmãs e irmãos, foi ela mesma que disse isso, mas a gente vê que ainda que ela se preocupasse com a sua família, o que é natural, e até plausível, até elogiável no caso, ela estava se preocupando com a sua família, mas era uma mulher que ainda, como eu disse,
que Jericó fosse uma cidade libertina, devassa, nos valores que remontam desde a criação do mundo, os valores morais que norteiam a sociedade, esse tipo de atividade sempre foi e sempre será visto como algo ruim, porque antes de prejudicar a terceiros, o indivíduo prejudica a si mesmo, e ninguém em sã consciência quer ver uma pessoa enredando-se por este caminho, prejudicando a si mesmo em vários tipos de atividades, mas particularmente nesta. Então, quando eu olho para essa mulher, eu vejo que era uma mulher marginalizada, ignorada, tratada com indiferença. Talvez até os seus próprios familiares, que estavam sendo agora protegidos com tamanho fervor, talvez eles mesmos debochavam e ignoravam ela. Talvez não na frente, ou alguns até faziam, mas por trás sempre tinha aquelas palavras horrorosas, maliciosas, perniciosas, denegrindo, prejudicando, maltratando esta pessoa. Então eu vejo uma Raabe que estava perdida dentro da sua própria casa, estava perdida dentro da sua própria cidade. E eu fico olhando isso, irmãos. A gente leu o texto, tinha tantas pessoas naquela cidade, era uma cidade reino, era uma cidade importante, uma cidade de muitos habitantes. Aqueles espias foram parar na casa de uma prostituta. Eu fiquei pensando, por que será que eles foram parar numa casa de uma prostituta? Será que eles escolheram? Vamos procurar uma prostituta, que aí a gente dá uma divertidazinha, pergunta como é que é e tal. Por que eles foram parar na casa de uma prostituta? Você já fez essa pergunta? E eu fiquei pensando sobre isso. E sabe, a única resposta que eu consigo encontrar, eu vou dar ela para você daqui a pouco. Mas é bastante curioso, não é? Que aqueles dois espias pudessem chegar naquela casa, na casa de uma prostituta. Então, baseando nessa narrativa do capítulo 2 de Josué, quando nós observamos isso com carinho, tentando aprender, tentando buscar por que esta narrativa está tão explicitada para que nós, e fosse colocada na Bíblia, para que nós pudéssemos ler e dela extrair lições poderosas. Em todas as gerações sucessivas, esta mensagem, esta história, essa narrativa foi passada para a geração seguinte. Então é muito curioso. A primeira coisa que nós vemos no encontro desta mulher perdida em sua própria cidade, perdida em sua própria família, perdida em sua própria alma e espírito, perdida em suas atividades. Quando nós vemos o encontro dela com os dois espias, a primeira coisa que vemos é que havia uma notícia poderosa que tinha chegado antes dos espias naquela cidade. E todos os moradores de Jericó e das cidades reinos, das cidades estados que existiam em toda aquela região, aquela notícia tinha tomado o coração de todos. E que notícia era essa? O Deus de escravos egípcios, escravos que tinham fugido da nação opressora, o Deus desse escravo tinha secado o Mar Vermelho e estava destruindo todos os obstáculos, todos os inimigos daquele povo. E aquela notícia chegou assim aos ouvidos dos jericoenses. Aquela mulher ouviu essa mensagem. O Deus de escravos tinha secado o Mar Vermelho.
estava destruindo os inimigos daquele povo que tinha sido escravo por centenas de anos. Bem ali próximo, Og e Sion, rei dos amorreus, poderosos reis, haviam sido destruídos pelo Deus daqueles escravos. Então foi essa a notícia que eles receberam. Imagine vocês essa notícia, irmãos. A gente está vendo tanto rumores de guerra hoje no mundo, né? Aí nós estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial. O cenário está prontinho. Para quem entende um pouco de geopolítica, só assim apurar um pouquinho a sua mente você consegue perceber isso. Está tudo pronto para uma terceira guerra mundial. E sabe, irmãos, essa notícia pegou todo mundo, e eu acho interessante que o texto, a palavra não é desmaiando, o que seria natural, mas é desmaiados. Ou seja, o impacto de uma notícia aterradora, poderosa, tinha tomado a alma deles, a mente deles e os feito emocionalmente desmaiados. Eles estavam aterrorizados porque a notícia de que aqueles escravos fugitivos tinham um Deus tão poderoso, tão terrível, e vinha marchando com eles. Eles não tinham, irmãos, os deuses que eles adoravam, a relação que eles tinham com os deuses, não tinha referência de um Deus que pudesse fazer isso com escravos, com tanto poder, caminhando com eles, porque a notícia era que o Deus dos escravos egípcios, chamados hebreus, estava vindo com o seu povo. Aquilo foi aterrador, aquilo foi poderoso demais, e a palavra é desmaiados. Nós todos estamos desmaiados, aterrorizados. Aquela notícia impactou aquelas pessoas, aquela prostituta sabia disso, então era mais um motivo para ela estar perdida. Mas aí eu acho glorioso a palavra. O general Josué, direcionado pelo Deus de Israel, manda 2 espias. A estratégia do povo de Deus sempre nasce no coração de Deus, irmãos. A estratégia do povo de Deus, para o povo de Deus, sempre nasce no coração de Deus. Esta foi a estratégia que Deus escolheu para inclusão de uma mulher, uma prostituta, uma perdida, fosse incluída de uma maneira poderosa no plano de Deus. Raabe, a gente pode certamente afirmar que Raabe significa o povo gentílico, os gentios, que somos nós. Gentios são todos que não são os hebreus. Nós somos gentios, aos olhos do estudo bíblico, da palavra. Então, quando aquela mulher foi encontrada por aqueles espias, o planejamento de Deus, Deus faz com que o general Josué determine 2 soldados para espionar a terra, eles vão e eles dão de cara com essa mulher. Poderiam ter encontrado qualquer outra, mas como aquela que sinaliza, que simboliza os gentios e a perdição, a solidão, a degradação, todo o mal infligido numa pessoa. Deus estrategicamente orienta seu general de batalha a enviar os espias, e o Espírito de Deus, conduzindo aqueles homens, fazem com que eles cheguem àquela casa. O planejamento de Deus, detalhado, carinhosamente detalhado. Essa foi a estratégia de Deus para incluir os gentios na sua
proposta no seu plano. E ele precisava de uma mulher que coubesse dentro do seu plano, que tivesse todos os sinais, que apontasse, que significasse todos os povos que não fossem os judeus, os hebreus. Aí nós temos agora a escolha. Primeiro, nós temos a notícia. Segundo, temos a estratégia de Deus para enviar aqueles espias. Agora nós temos a escolha. Quando o rei de Jericó veio com os seus soldados, ficou sabendo que homens estrangeiros, possivelmente daquele grupo que estavam vindo do Egito, estavam ali na casa de Raabe. Logo chegaram e tiveram um diálogo forte, rápido e preciso com aquela Raabe. Você escondeu os homens. Irmãos, instintivamente, imediatamente, ela ignorou a resposta à pergunta, porque ela disse outra coisa. Ela disse que eles já tinham ido embora. Ela poderia cair nas graças do rei. Era uma mulher perdida, era uma mulher vazia, era uma mulher marginalizada, ignorada. Mas agora o rei estava falando com ela. Agora havia um monte de soldados ali procurando aqueles espias. E ela tinha a oportunidade de ficar bem na fita, irmãos, de posar bem nessa história da vida. Mas sabe de uma coisa? Ela preferiu omitir. Eu acho isso glorioso, porque quando ela faz essa escolha, o que significa quando Raabe faz essa escolha? Significa que ela estava escolhendo um lado. A percepção, não só dela, claro, ela foi movida por Deus, mas a percepção dela de saber o tempo, de saber a hora, de vislumbrar o que estava acontecendo. Olhe para mim, de discernimento. Ela estava percebendo, fazendo a leitura correta da informação que ela tinha. Ela fez uma escolha. E sabe, irmãos, todas as pessoas na face da terra, mesmo no céu, quando Lúcifer decide se rebelar, todos temos escolhas. Não importa o nível intelectual, não importa o nível social, não importa o nosso histórico, não importa as opressões ao nosso redor, nada disso importa, porque as escolhas estão dentro de nós. Nós fazemos as escolhas, escolher ir ou ficar, escolher abraçar ou rejeitar o abraço. Nós temos escolhas. E sabe, irmãos, esta mulher, ela fez uma escolha, porque ela fez uma leitura correta. Ela interpretou o texto. E muita gente está passando desapercebido, não está fazendo a leitura correta. E precisa fazer a leitura correta. Quando ela faz a escolha, ela opta por ficar do lado dos espias. Ela opta por ficar do lado dos israelitas. Ela faz essa escolha. E sabe, irmãos, quando ela faz essa escolha, ela trava um diálogo com aqueles dois homens. Esse diálogo, ele é muito interessante, porque ele é um diálogo que esta mulher, ainda que estivesse perdida, ela percebeu os ventos, ela percebeu uma coisa nova que estava acontecendo. Ela não ia deixar passar. A informação chegou ao seu coração, a informação chegou à sua alma, ao seu espírito, ao seu intelecto. Havia uma informação poderosa. O Deus dos escravos egípcios estava destruindo todos os inimigos, secando o mar e fazendo coisas tremendas na terra. Ela falou, peraí, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Eles estão vindo agora, vieram espiar a minha cidade. Ora,
se vencer os egípcios, que são os egípcios, se derrotaram Og e Sion, Jericó vai cair também. Blincada, apercebida, plugada, informada, interpretou a circunstância. E uma das coisas mais terríveis da nossa vida, irmãos, é quando nós não interpretamos a circunstância que nós estamos vivendo, quando nós passamos assim, abobados. O mundo está assim, as pessoas elas estão perdidas, elas estão idiotizadas, é uma palavra dura, né, irmãos? Mas as pessoas estão sendo idiotizadas. A gente precisa tomar tento, ficar antenado com as vozes, para discernirmos esses tempos e fazermos as nossas escolhas, optarmos de forma correta. Essa mulher, ela olha e diz, espera aí, é muita informação perigosa vindo para cá, eu preciso tomar uma decisão, a minha vida já é bandida, eu já estou perdida, eu preciso mudar aqui a minha história, e eu estou vendo algo aqui. Aí ela faz uma proposta, olha só a sabedoria que ela teve, ela faz uma proposta, ela faz uma aliança, que coisa gloriosa, irmãos, o pacto entre ela e os espias. Ela viu ali uma oportunidade de salvação, diga comigo, Raabe viu uma oportunidade de salvação. Diga assim, eu estou vendo uma oportunidade de salvação. Aleluia, glória a Jesus. Eu não vou perder essa oportunidade de salvação. Você vai perder? Agarre-se a essa oportunidade, apegue-se a essa oportunidade, creia nessa oportunidade, a oportunidade de salvação. Essa mulher, ela viu isso e olhou para os espias, viu neles algo diferente, o impacto daqueles homens dentro da casa dela. Ele olhou e disse, espera aí, eu estou sendo benevolente com vocês, eu estou beneficiando vocês, eu estou ajudando vocês, eu podia ter entregado vocês, eu podia ter denunciado vocês, mas não fiz. Eu quero algo em troca. Oportunidade. Muitas pessoas perdem oportunidades gloriosas porque estão desligados, desconectados. Essa mulher falou, espera aí, vamos fazer o seguinte, vocês vão vir, eu sei que vão, vocês estão, aqui estão todo mundo desmaiado, ela não disse desmaiando, ela disse desmaiados, eu não sei se a tradução foi correta, desmaiados. Então vamos fazer o seguinte, eu protegi vocês, eu escondi vocês, agora vocês vão me proteger, quando vocês vierem, eu quero que você salve a mim, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, as minhas irmãs e tudo que nós temos. Olha só isso, irmãos. Ela viu essa oportunidade de salvação. E ela não foi egoísta, porque ela podia, a vida dela era solitária. A vida dela era uma vida difícil, complexa. Ela poderia muito bem dizer assim, ei, eu quero ir junto com vocês. Eu vou agora, vou descer com vocês, vocês me levam junto. Não poderia ter dito isso? Mas ela viu uma oportunidade de salvação, e aí eu quero que você fixe nisso, por isso que eu vejo ela como símbolo da nação gentílica, do povo gentílico. Por isso que eu vejo nela esse simbolismo tão glorioso, porque ela não quer só a sua salvação, ela quer a salvação dela e da sua família. Diga comigo, eu quero a minha salvação. Diga de novo, eu quero a minha salvação e eu quero a salvação da minha família.
do meu papai, da minha mamãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu quero a minha salvação e a salvação da minha família. Olha que coisa linda que ela viu, irmãos. Uma oportunidade. Ela não foi egoísta, ela foi evangelizadora, ela foi missionária. Ela falou: espera aí, há uma oportunidade gloriosa e eu não vou perder. Eu vou ser salva e a minha família vai ser salva. Você pode dizer isso, irmãos? A minha família vai ser salva. A minha família vai ser salva. A minha nação vai ser salva. Aleluia! Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Se expresse diante do Rei. Aleluia! Diante disso, dessa beleza, dessa oportunidade de salvação que ela vê, então o acordo está feito, o pacto foi feito, a aliança foi formulada. Toda aliança precisa de um sinal. Aí é coisa... Por isso que eu digo que a estratégia de Deus, a mão de Deus conduzindo tudo. Aqueles espias, aqueles soldados israelitas, estavam sendo direcionados por Deus, disse para ela: é o seguinte, nós vamos nos responsabilizar a ponto de morrermos por esta palavra. Olha só, irmãos, eles estavam empenhando a própria vida no negócio. Era uma aliança séria. Nós só nos responsabilizamos por aqueles que estiverem dentro desta casa. Ok? Qualquer um que não estiver dentro da casa não é de nossa responsabilidade. Ok. Então tá, você bote esse cordão vermelho na janela da porta da sua casa. A casa dela era bem na muralha de Jericó. Uma muralha que tantos exércitos tentaram destruir, irmãos. Era uma muralha muito espessa, muito larga, muito larga. Dizem historiadores que dava para passar carroças paralelas uma à outra sobre a muralha. E que em épocas eles acabaram com umas florestas ao redor, botando fogo, porque as pedras eram calcárias, e eles botavam fogo para tentar destruir a muralha de Jericó. Algumas informações nesse sentido. Ela morava assim, junto ao muro. E então eles disseram: você coloque o cordão vermelho aqui na janela da sua casa, porque quando viermos, veremos o pacto, o sinal da aliança, veremos o sinal do pacto, e nós não entraremos na sua casa para destruir, mas salvaremos vocês. Beleza? Ótimo. E aí o Senhor dá ordem para Josué. Agora, irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe, você já conhece, e não é também o motivo da nossa pregação de hoje. Mas Deus ordena a Josué que rodeie as muralhas de Jericó, tocando instrumentos, com os sacerdotes à frente, marchando durante 7 dias, fazendo no último dia 7 voltas. Ah, imaginou que coisa poderosa, irmãos? Aquele povo lá dentro, todo mundo amedrontado, as notícias já tinham chegado, ao redor dos muros, todo mundo. E Raabe tinha feito um pacto, tinha feito uma aliança, e ela estava ali, aqueles homens de Deus, do Deus que está destruindo todo mundo por aí. Eles vão me guardar, eu fiz uma aliança boa com eles, eu aproveitei a oportunidade de salvação, eu não vou ficar amedrontado, eles vão cumprir a palavra deles. E assim aconteceu. Eles rodearam as muralhas sob a ordem de Deus, e na última volta, no último dia, as muralhas foram implodidas, irmãos. Elas não tombaram assim, elas foram implodidas. Não tinha nem esse modelo de explosão naquela época. O Senhor abriu a terra ali. Eles vieram,
tomaram toda a riqueza de Jericó, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todas as vestimentas, todas as armas, pegou tudo e o resto matou tudo, destruiu todo mundo. Era a ordem de Deus. Quem que não morreu? Quem não morreu? A mulher perdida. Não morreu, porque ela achou uma oportunidade de salvação. Ela aproveitou uma oportunidade de salvação e o sinal do cordão vermelho na janela não faltou. Quando os israelitas vieram, eles encontraram aquele sinal. Então, ela entra no arraial de Israel, agora não como uma prostituta, como uma mulher perdida, mas como uma mulher que salvou os espias. Agora ela entra como heroína. Como Deus é lindo, irmãos, como Deus é glorioso. Ele inverte a situação, ele muda a história, que coisa preciosa. Eu não sei se você consegue contemplar isso comigo. Aquela mulher agora, ela entra, irmãos, não é como uma vadia, não é como uma pecadora, uma transgressora, ela não entra ali agora como uma desvairada, ela entra como aquela mulher que deu guarida aos soldados israelitas, com toda a sua família, talvez meia arredia, meia preocupada, vendo tudo e pensando, será que vai acontecer? Logo alguém veio, apresentou e disse a Josué disse para ela, talvez, sinta-se bem em nosso meio, se você quiser ficar conosco, fique, se você quiser ir embora, você vai. Eu chamo isso de a naturalização. Raabe escolhe naturalizar-se hebreia, israelita. Ela fez uma opção de adotar os hebreus como seu povo. Ela reconheceu nos hebreus uma geração de fé. Ela aceitou o Deus daquela nação, ela aceitou as leis daquela nação, ela aceitou os princípios daquela nação. E sabe, irmãos, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 1, versículo 4 e 6, por favor. Se estiver na tela, já está. E aí? Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Se alegre com isso, irmãos. Olhe lá. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão e por diante. Sabe onde vai dar essa genealogia? Sabe onde vai dar essa genealogia? Jesus, Jesus Cristo. Quando ela se naturaliza israelita, ela se encontra com um moço chamado Salmão. E uma mulher perdida, uma meretriz, uma prostituta, para os israelitas, irmãos. Talvez para Jericó ainda não fosse tanto, mas era. Mas para os israelitas, Salmão olha para ela, vê nela uma heroína. Quem sabe foi um dos soldados, né, que estava na casa. Ele olhou e falou, quero me casar contigo, você quer se casar comigo? Aquela mulher perdida, destituída, desprezada, ignorada, olha para aquele homem, olha para aquela nação e diz verdadeiramente, o Deus de Israel é um Deus poderoso. Ela achou sua vida,
ela achou seu propósito. Dessa união, diga comigo, desta união surgiu a linhagem messiânica. Você consegue perceber a fortaleza desse texto, irmãos? Raabe. É glorioso ver que a mulher perdida foi achada pelo Deus de Israel de forma tão extravagante, que a colocou numa posição de privilégio, numa cidade milenar e fortemente protegida. Estava essa mulher perdida em meio aos seus, movida por circunstâncias ou escolhas. Ela se perdeu de si mesma, se oferecendo, quase como um grito de desespero, para ser encontrada. Daí o Deus de Abraão, Isaque e Israel, estrategicamente, deu a oportunidade que ela precisava para ser encontrada. À sua frente, no pacto com os espias para a sua salvação e da de sua família, foi acordado o sinal, como eu já disse, o sinal que marcava a casa que deveria ser protegida, a família que deveria ser protegida e a mulher que deveria ser protegida. O cordão vermelho apontando para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordão apontando, assim como o Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício de Jesus, aquele cordão dependurado na casa daquela mulher gentia, anunciava que a salvação de toda a família gentílica poderia ser possível se aceitássemos os termos do Evangelho de Deus. Quais são os termos do Evangelho de Deus? Ela aceitou termos, ela fez aliança, ela se naturalizou israelita, ela fez aliança de sangue com aquele povo. Quais são os termos da aliança de Deus para a nossa geração? O termo é: quem crer e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo, tu e a tua casa. Diga comigo: eu creio, eu aceito Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único e suficiente Salvador. Você entende o que você está falando, irmãos? Diga comigo assim: a Raabe é a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo e tomada como sua legítima noiva. Assim como Raabe foi tomada da perdição por Salmão e deu origem à linhagem messiânica, a igreja, os povos que aceitam a aliança de Deus, são tomados da sua perdição, como igreja, como a noiva de Jesus, para gerar uma nação messiânica. Nós somos responsáveis por gerar uma nação messiânica. Nós somos responsáveis por gerar um povo que crê no Senhor Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia não te bombeou. Ele fez a terra tremer, ele pegou a chave do inferno das mãos do capeta e ele ressurgiu, rompendo com as correntes grossas da morte e evangelizando o mundo através dos seus apóstolos, dos seus missionários, dos seus evangelistas, dos seus pastores, dos seus discípulos espalhados por toda a terra. Nós, igreja do Senhor, somos a Raabe, que foi vista e achada. Você recebe essa palavra, irmãos? Diga assim: eu faço parte da legítima noiva de Jesus Cristo para gerar uma nação messiânica. Você entende o que você está falando, irmãos? Essa mensagem tocou muito o meu coração. Eu já li muitas vezes esta palavra, já preguei algumas vezes sobre esta palavra, mas desta vez
foi diferente para mim. Eu vi em Raabe uma mensagem tão linda e tão poderosa para os nossos dias. E sabe, irmãos, não me importa o seu estado, as suas circunstâncias, não importa se existem muralhas poderosas te limitando, estigmas, rótulos, nomenclaturas prejudiciais para a sua vida, não importa nada disso. Não, porque os espias, os soldados, estão evangelizando. O apóstolo Antunes, os pastores, os apóstolos dessa geração, continuam a missão de outrora, evangelizando, pregando, ensinando, para que as Raabes sejam encontradas, para que as Raabes sejam achadas, para que a igreja possa sentir-se protegida na nação messiânica. Não importa os gritos de terror, não importa os sons malignos e estranhos, nós bebemos do sangue e comemos da carne de Jesus. Eu não sei se já está pronto os elementos. Vamos ficar de pés, irmãos.